Olá, amigos. Estamos aqui de retorno com grata satisfação para o estudo da obra Paulo Estevão, com muito gosto. E hoje, efetivamente, nós iniciaremos o estudo da obra, compulsando as páginas da primeira parte do primeiro capítulo, Corações Flagelados. O pano de fundo desse capítulo de Paulo e Estevão é o Império Romano sob a governança de Licínio Minúcio, e em especial ele fala que a região da Acaia, região que Licínio Minúcio conquistou e por isso tornou-se um chamado Acaico. A capital desta região, Corinto, ela protagonizava cenas importantes do contexto sociopolítico do Império Romano. Naquela época, os povos conquistados e os descendentes desses povos, principalmente os israelitas, eles se tornavam escravos ou viviam sob determinado jugo de Roma e passavam por agruras, aflições, algumas cenas de constrangimento. Ou seja, viviam o opróbrio por terem tido as suas propriedades roubadas e a sua vida modificada pelo curso da própria conquista, né, desses povos. E aí o título, ao nosso ver, é bastante coerente, porque neste capítulo ele começa a falar da família de Gesiel, que mais tarde haveria de se converter do cristão Estevão. Então fala sobre o pai dele, Jochebed, que já era um viúvo e que tinha as marcas do sofrimento ao longo dos anos sobre os seus ombros marcados, sucadas na sua face, mas que tinha duas flores, digamos assim, que brotavam no seu jardim, que era justamente Gesiel e Abigail. Após a morte da mãe dos dois, ele vivia com certa amargura no coração, mas os dois filhos, tão bem amados e pérolas, faziam com que o seu coração tivesse algum tipo de enternecimento, de carinho, de conforto, de júbilo. Mas as primeiras páginas deste capítulo não falam exatamente de júbilo ou alguma sensação ditosa. Pelo contrário, fala de humilhação. Emmanuel vai dizer que essa cidade reedificada por César, a Cássia em especial, a capital, Corinto, que era a mais bela joia da velha Caia e servia de capital à famosa província, abrigava o patriciado romano da época, os soldados romanos e esses povos de Israel que sofriam esse jugo de Roma. E aí Emmanuel vai narrar que a condição de Corinto era basicamente de uma cidade sitiada. Então, naquele dia em especial, os estabelecimentos comerciais se fechavam mais cedo, as pessoas se recolhiam dentro das suas casas e as ruas estavam quase desertas. Quem não estava sendo escravo pelos romanos era um liberto desempregado e que, portanto, estava procurando situações para poder refazer a própria vida. Então, em geral, a situação era bem difícil, vivia-se uma situação de extrema desigualdade social, né, nessa sociedade. E um detalhe importante é quando Emmanuel vai falar, obedecendo talvez a essa heterogeneidade de sentimentos, Corinto tornara-se famosa pelas tradições de libertinagem da grande maioria dos seus habitantes. Quando nós lemos a Epístola de Paulo aos Coríntios, nós vemos um discurso que muitas vezes foi mal interpretado, dizendo que Paulo de Tarso era inclusive machista, porque ele tem um discurso duro em relação às mulheres, se voltando para as mulheres de Corinto. Mas a realidade é que aquela sociedade da época tinha um valor moral que hoje é bastante questionável e que ele precisava, através das suas cartas, fazer algum tipo de apelo, né? E este apelo era justamente, ao invés de ser um machista,
era um apelo para que fosse descoberto, fosse dado o valor da família, né? Dessa grande célula que faz desenvolver o afeto e o amor que nós um dia teremos por toda a humanidade, o amor fraterno universal. Então, como as mulheres em especial, por terem uma função mais bem definida dentro da família, né? Papel de progenitora, de mãe, de cuidadora dos filhos, embora isso seja compartilhado com os seus cônjuges, mas a mulher tem este papel algo santo, né? A maternidade, de certa forma, com essa cocriação com a divindade, dá à mulher algo sagrado, né? Confere uma característica algo sagrada. E era justamente nesse tipo de conversa, né, de comunicação direta e algo coercitivo que Paulo buscava mudar a conjuntura moral e tentar levar as pessoas a refletirem. Bom, Emmanuel diz também que, ao lado dos aspectos soberbos e das pedrarias rutilantes, o pântano das misérias morais exalava nauseante bafio. A tragédia foi sempre o preço doloroso dos prazeres fáceis. Corinto é muito similar à nossa sociedade odierna, em que os prazeres sensoriais pululam, as pessoas se permitem esse tipo de extravasar. Agora, há pouco tempo, nós tivemos uma famosa festa popular em que durante poucos dias ou uma semana no ano a pessoa sente o direito de ser quem quiser, colocar uma máscara e vivenciar nos limites, nos extremos, tudo que ela não conseguiu viver o ano inteiro. A sociedade de Corinto da época, ela vivia fortes desigualdades sociais, de um lado a miséria extrema, do outro a opulência, mas mais importante que isso, mais relevante que isso, o despenhadeiro moral, né? Não havia, a rigor, um norte moral, né? Uma lei, além do aspecto religioso, né? Dos judeus e dos cristãos, mas não havia uma moralidade nos meandros da sociedade contemporânea e os excessos apareciam de toda sorte. Crimes tenebrosos foram perpetrados na sombra, exigindo severas devassas. A galera das águias dominadoras, auxiliada por ventos favoráveis, trazendo o bojo às autoridades da missão punitiva, cuja ação deveria esclarecer os acontecimentos. Então, naquela época, como a situação estava desregrada, o procônsul de Acaia, em especial para aquela cidade de Corinto, solicitou dos soldados romanos que eles sitiassem a cidade para colocar alguma ordem no recinto. Já de alguns dias, um chefe romano, cujo nome se fazia acompanhar de sombrias tradições, chegaram ao poder mobilizando todos os recursos de intriga e de calúnia. A Emmanuel aqui está falando de Licínio Minúcio. E é interessante porque nos romances de Emmanuel, isso daí é histórico, né? Não é uma característica do autor romancista. Isso é histórico. Nos romances de Emmanuel sempre há uma rede intrincada de calúnia e intriga. E é impressionante. Porque naquela época, o poder, como ainda hoje, né, o poder ele é feito de conchavos. Naquela época ainda existia uma certa hereditariedade de algumas posições, mas os conchavos políticos, os casamentos de conveniência, a troca de favores, era algo muito proeminente, né, muito proeminente. E cometer crimes sob o pretexto de manter-se no poder e ampliar, né, o seu campo de ação, o seu poder de ação, era algo muito frequente. Então, neste íntere, foi que se revelaram, né, os grandes imperadores com seus requintes de crueldade em relação à punição, né, e tortura, principalmente dos seus inimigos ou daqueles cujas ideias eles se contrapunham. Excessos de toda a ordem, né, cometer crimes sombrios na calada da noite, né, escusos, à sombra da justiça,
para poder perpetrar e para poder conquistar ainda mais. Então tudo isso acontecia na época. Assim, de maneira a consumar seus criminosos desígnios, iniciou largo movimento de arbitrárias expropriações, a pretexto de garantir a ordem pública e benefício do poderoso império que a sua autoridade representava. Falando que Licínio Minúcio estava, além de submetendo o povo sem pátria, né, cuja região havia sido conquistada, além de submeter esse jugo, né, a essa situação calamitosa, esse opróbrio miserável, ele também tinha começado uma série de expropriações. Então a pouca renda, ou as poucas posses, ou as terras que estes imigrantes, digamos assim, tinham, esses filhos de outras raças, né, como Emmanuel gosta de falar, ainda nesse caso, o Licínio Minúcio estava começando uma série de expropriações em prol de manter a ordem já que tudo, né, naquela época, o governo centralizava. Então, aumentar as suas posses, né, as posses do governo, a ponto de deixar os miseráveis ainda mais miseráveis. E aí numerosas famílias tinham sido expropriadas e que eram simplesmente vítimas dessa extorsão. E a que elas iriam recorrer? Né? Elas iriam chegar até o próprio Licínio Minúcio para poder argumentar o porquê de terem sido extirpadas, né? De terem sido expugnadas em seu óbolo, né? Em suas posses. E é isso que Emmanuel fala. Quem usaria o recurso das reclamações públicas e oficiais? A escravidão esperava sempre os que se entregassem a qualquer impulso de liberdade contra as expressões da tirania romana. E aí é que a gente vê uma coisa interessante que a obra Paulo Estevão nos traz. A miséria, ela é uma prova acerba. Não necessariamente pela exata privação de recursos materiais, mas principalmente porque a situação da miséria nos leva ao desenvolvimento de potencialidades morais, de virtudes que são extremamente difíceis, talvez as mais difíceis. Por exemplo, humildade. Humildade e resignação. São duas qualidades que alguém que passa pelo opróbrio extremo precisa começar a desenvolver. Porque se você vê, né, se você passa por uma situação de extrema miséria material e você conserva o orgulho, você quebra a cara mais e mais. Através da humildade, você começa a ressignificar aquilo, a tentar buscar felicidade ainda que não tenha, ainda que passe por privações, tenta buscar dentro das suas capacidades algo para garantir o seu próprio provimento. Não é fácil, né? Estar à margem da sociedade, ser olhado muitas vezes com repugnância e com repulsa, ter as portas fechadas para você, porque você é um pobre miserável, não é fácil. E é justamente por essa dificuldade, o progresso está diretamente relacionado com o sacrifício, né? E além disso, a resignação, que é aceitar a situação em que você está. E aí Emmanuel vai apresentar a figura de Jochebed justamente por isso. Ele é um pai de família israelita que vivia muito bem com a sua família, né? Que tinha um lar feliz, que tinha suas posses e que vivia dignamente com o fruto do seu trabalho. Ele e Gesiel, né? Gesiel o ajudava demais, o ajuda demais. Então, o que Emmanuel vai narrar nessa obra é justamente isso. Aqueles que tinham esse ímpeto de querer fazer a justiça pelas próprias mãos e que não tinham essa humildade e resignação, acabavam escravos, acabavam chicoteados, né, sentenciados ao flagício, até a morte, presos até a morte. E aí, Emmanuel narra a ida de Jochebed até o mercado e ele passa por alguns soldados romanos. Esses soldados romanos proferem alguns impropérios em relação a ele e tentam espicaçá-lo a fim de provocar uma confusão para ter um pretexto de poder aplicar-lhe alguns flagelos, né?
E aí o genitor de Gesiel e Abigail tenta pensar em uma abordagem que seja em que ele, de forma minimamente possível, se indisponha com os soldados romanos, né? Mas mesmo assim, como Emmanuel vai narrar, o mandatário imperial assentou-lhe os punhos cerrados no rosto venerável e bofetões sucessivos e impiedosos. É lógico que isso, mesmo que a pessoa não seja, mesmo que a pessoa seja humilde, isso dói fundo na alma, né? Ter essa agressão gratuita, sem poder se defender, né? No caso de Jochebed, por exemplo, que já era um ancião, além da diferença de nível social, né, entre ele e soldado romano e de poder político, é claro que isso cala fundo na alma. Então é realmente uma prova muito difícil. E aí Emmanuel vai dizer: o velho cambaleou, mas não reagiu. Percebia-se-lhe a surda revolta íntima, a traduzir-se no olhar chamejante, indignado, que lançou ao agressor com uma serenidade terrível. Então realmente é uma mágoa, uma amargura, um sentimento de impotência, né, muito grande. O olhar do ofendido semelhava-se a um dardo invisível que penetraria para sempre a consciência do agressor desrespeitoso e mau. E aí, essa perseguição, né? Porque assim, isso daqui não é só um flagício em relação ao pobre miserável, como a gente vê, infelizmente, ainda na sociedade atual. No jornal a gente vê algumas pessoas jogando água em moradores de rua, queimando vivos, pessoas que estão morando nas ruas, né? Que é algo que toca a sensibilidade de qualquer um. Mas além disso, a gente também tem a questão, né, da perseguição dos judeus ao povo de Israel, né? Isso daqui também era marcante na sociedade da época. E aquela humilhação que ficava enraizada na própria raça israelita, Jochebed pensando consigo, ele pensava, né, por que motivo e até quando sofreriam os israelitas a perseguição de elementos mais poderosos do mundo, enquanto outros povos se entregavam ao relaxamento das forças espirituais, transformando esperanças sagradas em expressões de egoísmo e idolatria. Israel sustentava a lei do Deus único, esforçando-se em todas as circunstâncias por conservar intacto seu patrimônio religioso com sacrifício, embora da sua independência política. Então, embora eles tivessem agora a independência política, mas eles não gozavam de uma independência completa, porque eles tinham perseguição em relação a seguir a sua própria religião, né? Sofriam um grau máximo de tolerância religiosa. E o que é mais interessante aqui no discurso de Emmanuel é que ele fala justamente do povo de Israel como povo escolhido, que já tinha o solo monoteísta para que as sementes da Boa Nova pudessem germinar e frutificar, e que naquela mesma época haviam, né, povos que ainda estavam, entre aspas, mais atrasados moralmente, religiosamente, digamos assim, em relação ao politeísmo, que ainda cultuavam muitos deuses, que ainda se dedicavam a fazer sacrifícios de pessoas, de animais, para adorar os deuses, e que Israel, mesmo se mantendo fiel ao culto do Deus único, mantendo-se fiel às tradições, com todo o opróbrio, com toda a perseguição, parecia que aquilo dali não ia ter um termo, né, que eles não iam ter paz para poder viver suas vidas, né? Então era sobre tudo isso que Jochebed meditava naquele momento, acabrunhado, né? E depois disso tudo, né, Emmanuel vai narrar a conjuntura da família dele, que após a morte de sua esposa, ele tinha recebido um forte golpe, né, no coração sensível, mas que Gesiel e Abigail eram para ele, como Emmanuel vai dizer, né, o tesouro filial compensava-o das flagelações em cada acidente do caminho. A evocação do lar, onde o amor carinhoso dos filhos alimentava as esperanças paternas, suavizou-lhe as amarguras. E é justamente nesse íntere que se dá essa situação. E aí, no meio da feira de Corinto, para uma liteira com um oficial patrício e faz um comunicado, dizendo que Licínio Minúcio, questor do império e legado
de César, encarregado naquela província de restabelecer a ordem em Acaia, tinha convidado todos os habitantes de Corinto, inclusive os próprios israelitas, né, que se considerassem prejudicados em seus interesses pessoais por causa do por causa das expropriações que ele mesmo estava sendo autor, que comparecessem no dia seguinte ao meio-dia no Palácio Provincial para exporem suas queixas e reclamações, né? Imagine a cena. O imperador, ou melhor, o questor da província, né, o representante daquela província, ele condena, digamos assim, ordena a expropriação das terras daqueles que lhe aprover, principalmente os estrangeiros, e diz que está de portas abertas para poder receber aqueles que achem que é injusto, para ouvir essas argumentações. Tinha algo aí, né? Tinha algo estranho nessa história. Aí Emmanuel vai narrar, né? Daí a onda de esperanças que avassalava o coração de muitos, né? Porque os queixosos pulavam, todo mundo se sentia injustiçado, né? Alguns tinham esperança por ter naquela oportunidade, né? A sinceridade, a ingenuidade de poder expor a sua situação e de tentar reaver a posse que havia sido tomada ou de não ser expropriado. Mas outros tinham uma opinião extremamente pessimista, que não enxergava no édito senão uma nova cilada, para obrigar os reclamantes a pagarem muito caro as suas legítimas reivindicações. Então, tipo assim, eu estou confiscando a sua propriedade. Tá reclamando? Vai ser pior. Além de eu confiscar, ainda vou te aplicar flagelações. Mais ou menos essa história. Jochebed ouviu aquilo e, querendo fazer justiça pelas próprias mãos, se achou no direito de ir lá. E aí, ele já retornando para casa, como ele havia passado pelos patrícios na ida e não havia ousado levantar os olhos para cumprimentá-los, e eles lhe aplicaram bordoadas, dessa vez na volta, quando ele passa por outros patrícios, ele se questiona, né? Falo ou não falo? E aí ele decidiu falar. E, mais uma vez, novas bofetadas foram-lhe aplicadas no rosto. E aí Emmanuel vai dizer: seu coração, precípite, parecia arrebentar de angústia no peito envelhecido. Todavia, o olhar refletia a intensa revolta que lhe ia na alma opressa. Então, realmente não tinha, né, uma abordagem melhor para poder lidar com aquela situação. Era simplesmente ter humildade, se resignar e seguir um dia de cada vez. E aí ele vai chegando em casa, vai avistando ao longe a casa, vê o filho Gesiel trabalhando, e Emmanuel diz de uma forma muito bonita: a voz do filho parecia casar-se à alegria do sol. A velha canção hebraica, que lhe saía dos lábios quentes de mocidade, era um hino de exaltação ao trabalho e à natureza. Os versos harmoniosos falavam do amor à terra e da proteção constante de Deus. E a gente vê que Gesiel, embora tenha idade, né, embora seja apenas um moço, não conheceu Cristo, mas já tinha no seu coração o solo preparado para receber a mensagem cristã. Soube interpretar o Antigo Testamento com um amor crístico, né? É o que a gente vai ver nessa obra também. E o pai chega, né, com o rosto inchado, cheio das pancadas que ele recebeu, e a menina acorre, né? Meu pai, que foi esse sangue? E aí Emmanuel vai dizer: Abigail, na candidez dos seus 18 anos, era um gracioso resumo de todos os encantos das mulheres da sua raça. No entanto, o que mais impressionava no seu talhe esbelto de menina e moça eram os olhos profundamente negros, nos quais intensa vibração interior parecia falar dos mais elevados mistérios do amor e da vida. Então, quando a gente lê esta obra, e aí a gente vai começar a falar das características psicológicas, emocionais de Abigail, a uma primeira leitura, a gente acha ela muito frágil, por ser sensível. Mas a conclusão que a gente chega
no desenvolver dessa obra, e que a gente vai ter oportunidade de refletir sobre isso aqui nos mais de 80 vídeos que nós pretendemos gravar, se Deus quiser, é que a força do amor está justamente na sua aparente fragilidade. Porque, na verdade, a renúncia é a base do amor. Quando a gente observa Abigail em relação a Paulo de Tarso, né, extremamente submissa, há uma leitura rápida, superficial, a gente pensa que isso é uma desconsideração com respeito a ela. Mas pelo contrário, a submissão é uma característica das grandes almas, de almas já espiritualmente, moralmente muito elevadas, que tem tanta autoridade, superioridade moral, que são capazes de renunciar às próprias satisfações, os próprios interesses pessoais, a própria vida, para poder doar-se ou dar-se em prol de uma casa, de uma causa, de alguém ou de uma conjuntura na qual viva. Então, na realidade, Abigail tem uma força imensa, né, que contrasta exatamente com essa sua aparente fragilidade. E aí, quando o pai chega para falar daquilo que aconteceu, dos flagelos, né, que ele tomou, Gesiel faz um discurso compreensivo, apaziguador, diz que é necessário coragem, é necessário resignação, que há coisas com as quais a gente não pode mudar e que, portanto, é necessário aceitar como se apresentem. E aceitar e confiar na justiça e na sabedoria divina. E o pai redargue dizendo: Jeová é cheio de justiça, mas os filhos de Israel, como escolhidos, precisam igualmente exercê-la. Poderíamos ser justos olvidando afrontas? E é interessante porque em O Livro dos Espíritos, quando Allan Kardec vai falar da lei de justiça, amor e caridade, ele conceitua a justiça, ele vai dizer que justiça é respeitar o direito mútuo. Assim como eu tenho os meus direitos, o outro também tem. E eu também tenho o dever de respeitá-los, né? Só que Jochebed, ele é muito próximo de nossas paixões, né? Se a gente for observar, a gente tem uma profunda identificação com Jochebed. Quantas vezes a vida se nos apresenta uma situação que, em relação à qual a gente pouco pode fazer, que a gente não tem gestão sobre aquilo, não tem controle, e ao invés da gente aceitar e buscar outras coisas que a gente pode fazer para poder até viver melhor com aquela situação, a gente quer lutar contra, gasta força, se rebelando por muito tempo, aí depois cai em depressão, né, porque se sente impotente, vê que realmente não consegue sair daquilo, para depois ter que refazer todo o caminho. Então, observe que a justiça divina consiste em respeitar os poderes que foram designados, como Jesus costumava dizer: dai a Deus o que é de Deus, dai a César o que é de César, né? A nossa justiça, como nós não conhecemos toda a verdade, é uma justiça parcial e imperfeita. Só quando nós utilizamos para o outro a medida daquilo que fazemos para nós mesmos, porque nós, a menos que tenhamos um desequilíbrio psicológico, psiquiátrico grave, nós sempre vamos querer o melhor para nós. Então, quando nós utilizamos essa régua, a mesma régua para nós, a régua para o outro, nós estamos sendo justos, como era o tratamento, a posição, a vivência de Jesus, né? E mais uma vez, Gesiel suplica ao pai: meu pai, eu te suplico, não lances mão desses recursos para ir até Licínio Minúcio argumentar. E o pai insiste, dizendo que é uma falta de respeito, que ele precisa também lutar pelos seus interesses, né, aplicar a justiça pelas próprias mãos. E aí Gesiel faz uma reflexão extremamente interessante, que meio vem responder o questionamento de Jochebed. Por que nós
povo de Israel, povo eleito de Israel, monoteístas, que temos fidelidade, né? E que seguimos essa crença do Deus único, porque nós fomos os mais perseguidos e os outros que viviam politeísmo aparentemente são menos constrangidos a passar pelos testemunhos mais acerbos. E aí Gesiel fala: há muitos séculos, os faraós do Egito levaram tão longe a crueldade para com os nossos ascendentes. Em Roma, todos os israelitas sofrem vexames e confiscos, perseguição e morte. Mas, certamente, meu pai, Deus permite que assim aconteça para que Israel reconheça, nos sofrimentos mais atrozes, a sua missão divina. E a fala de Gesiel tem toda a conexão e a comunhão com o discurso do Cristo. Quanto maior o testemunho, quanto mais acerba a prova, significa que a gente tem lastro, que a gente tem musculatura, que a gente tem robustez moral, couraça, para poder aguentar o flagício, né? E a resignação perante esses insondáveis desígnios divinos é a base para que a gente possa suportar essas provas. E é interessante porque depois de Gesiel muito argumentar, e aqui a figura do honrar pai e mãe, da piedade filial, do dever filial, é sublime, né, em relação a Gesiel e Abigail para Jochebed. Porque Gesiel em momento algum falta com respeito ou tenta dar lição de moral no pai. Sempre cobre, né, enfeita, adorna, veste todos esses aconselhamentos com um carinho fraterno, com a preocupação legítima do filho para com o pai, mas sempre respeitando a autoridade, né, que o pai tem sobre ele e também a vontade do pai. E aí quando Gesiel percebe que o discurso não está tendo receptividade, ressonância no pai, ele fala assim: então, você realmente vai amanhã reclamar o legado? Sim, vou. E aí o jovem olha para os escritos sagrados do Velho Testamento e, como que inspirado, diz assim: pai, eu não tenho o direito de vos exortar, mas vejamos o que nos diz a palavra de Deus a respeito do que pensais neste momento. E aí ele abriu ao acaso, conforme o costume da época, e caiu na seguinte parte de Provérbios: filho meu, não rejeites o corretivo do Senhor, nem te enojes de tua repreensão, porque Deus repreende aquele a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. E aí o velho abre os olhos de forma espantada, quase não acreditando na conexão que o trecho aberto ao acaso tem com a situação pela qual passa. Mas nem assim ele tem maturidade psicológica, como vai dizer Joana de Ângeles, né? Ainda é uma criança espiritual, vivendo uma infância espiritual, para absorver os ensinamentos, abaixar a cabeça e seguir. E aí ele responde: recebo a advertência dos escritos, meu filho, mas não me conformo com a injustiça. E segundo tenho resolvido, levarei minha queixa às autoridades competentes. Ou seja, estou ouvindo o que os escritos sagrados estão me dizendo, mas eu vou fazer o que eu quero. E quantas vezes a gente não age assim, né? Quantas vezes a gente tem aquela intuição, às vezes é uma pessoa amiga, uma mãe, um pai, um filho, uma esposa, um esposo, que dá um aconselhamento pra gente, um amigo, e a gente não ouve, por orgulho, porque quer fazer o que quer, porque acha que pode resolver a situação. E aí Gesiel entrega para Deus, que Deus nos proteja, e vamos lá. Amigos, este é o fim do nosso segundo vídeo. Até o próximo trecho, se Deus permitir.